Então tá gravando, então vou compartilhar aqui com vocês a tela. Esse material vocês receberam, tá, gente? Vocês tá lá na aula de hoje, esse material do PDF, tá? Então, vamos aqui. Então, olha só. Como eu tinha falado com vocês, a primeira forma de eletrizar um corpo é uma das formas, né? A primeira que eu falei é pelo atrito, mas nem todo o corpo consegue ser eletrizado por atrito. E é importante a gente lembrar que nem todo o corpo consegue se eletrizar. Existem alguns objetos que são chamados de maus condutores, né? Ou isolantes. Os isolantes são aqueles que não conseguem permitir que o elétron passe. Nesse tipo de substância química, nesse tipo de substância, o elétron ele não consegue ficar solto como nos bons condutores. Nos isolantes, a característica deles é que o elétron também fique preso. E por isso, eles não conseguem ser condutores, fazer com que a carga elétrica ande. Por quê, gente? A carga elétrica, para que ela possa passar de um corpo para o outro, ela precisa de um corpo que permita que o elétron corra sobre ela, tá? Então, e ele vai fazendo o quê? Conforme ele vai andando, né, ele vai repelindo, a gente vai ver mais na frente isso, né? Ele vai repelindo a força igual a ele negativa, com isso vai ficando a positiva, que vai, por sua vez, atraindo cada vez mais elétrons, tá? Então, olha só, a gente aqui tá vendo o desenho. Vocês estão visualizando o desenho do meu do meu PDF? Deixa eu ver o que você botou, meu amor. Tá. Então, olha só. Aqui é contato. Contato, o nome já diz, é quando os corpos se encontram. Gente, observa bem o desenho, como é que isso vai acontecer. Olha só. Eu tenho aqui o corpo A, tá? Ele está eletrizado com cargas positivas. Significa que ele tem mais carga positiva do que negativa, tá? Ele tem as duas. Porém, este corpo, em algum momento, ele já perdeu carga negativa e ficou com grande quantidade de positiva. Aqui no B, nós temos um corpo neutro. As cargas são iguais. Quando eles se encostam, olha bem o que acontece. Se ele está carregado positivamente, significa que quando ele encostou no B, olha a setinha, a carga elétrica negativa, os elétrons, porque os opostos se atraem, os elétrons de B passaram para A. Então, ele tinha bastante prótons, carga positiva. Encostou em B, estava neutro, igual às cargas. B, então, só quem movimenta, a gente já viu isso, é o elétron negativo. B, então, quando encostou com ele, fez o quê? Os opostos se atraem. Atraiu a carga negativa e B liberou elétrons para ele. Neste momento, o que aconteceu? Houve a separação aqui, mas ó, B ficou carregado positivamente. Isso mostra para a gente o quê? Que o corpo não ganha prótons, ele perde elétrons. Então, houve aqui uma eletrização por contato. B cedeu. B cedeu elétrons para A e acabou, como ele perdeu carga negativa, ele deixou de estar igual, neutro, e passou a estar positivado, tá? Então, isso ocorre na maioria, né, de materiais condutores, né, que eles têm os elétrons livres, tá? Eles passam de um corpo para outro até que eles ficam iguais, tá bom? Então, é outra forma de acontecer a eletrização de corpos. Bom, e a terceira forma? Essa aqui, ela é um pouquinho mais complicadinha. Então, eu fiz um esquema para vocês, tá?
Indução ou eletrostática? O nome já diz, indução. Induzir é levar alguém. Induzir é levar alguém a fazer alguma coisa, né? E vocês já devem ter escutado vários desses termos. Indutor, induzido, né? Vocês já provavelmente já escutaram esses termos. Então, a indução é você levar alguém ficar de algum jeito por conta do outro. Que é o que acontece aqui. Não existe o contato, existe uma interferência, uma influência, tá? Então, olha só, o que acontece? Nós dizemos que o corpo que está carregado, né, tá escrito aqui, ó, ele é o indutor, ele leva a essa situação. E quem recebeu a energia, que era o neutro, é chamado de induzido. Ele foi induzido àquela situação, tá? Então, a pessoa, né, lá o corpo que está carregado eletricamente, ou seja, ele está, né, carregado lá com seus elétrons, que é o que ele vai perder, ele vai fazer, ele precisa de uma corrente, ele precisa de um terceiro corpo. Até então, nós tivemos aqui, ó, dois corpos, né, o atrito, dois corpos no contato, mas aqui não, nós vamos precisar de um terceiro corpo, que vocês já devem ter escutado falar em casa, em materiais que você compra, que eles vêm com o seguinte termo: tem o fio terra, está aterrado. O que é isso? Vou dar um exemplo bem na prática para vocês. Se vocês viajam observando a estrada, hoje em dia não acontece muito que vocês ficam observando a tela do celular, caminhões que estão à nossa frente, eles têm uma corrente. E essa corrente encosta no chão, no asfalto. Por quê, gente? O atrito do caminhão, um corpo, né, com o ar, aquele atrito o tempo todo, ele cria uma eletrostática, ele cria uma eletrização por atrito naquele caminhão. Se houver alguma centelha, alguma coisa, né, e um vazamento, talvez de gasolina, de alguma coisa, ou a carga que ele esteja usando for uma carga inflamável, ele pode ter como é que se diz, um acidente, né? Então, eles usam corrente, alguns usam uma banda atrás, né? Parece até um banner, umas borrachas, mas eles usam materiais que ajudem a fazer o terra ou a isolar isso, tá? Então, quando ele cria o atrito, né, entre ele e o ar, aquele material faz o terra, liga eles com o solo. Por quê? Nós temos energia elétrica. A Terra, o planeta, o solo, tem muita energia elétrica. E aquilo puxa para ela, né? Induz e diminui esse risco, tá? Então é chamado de terra, fio terra. O seu, sei lá, chuveiro está aterrado, né? Ele tem um fio que funciona para exatamente conduzir isso. Por quê? Vamos supor, teve um curto-circuito, alguma coisa, um escape de energia. Essa energia vai passar para a água. A água vai descer energizada, ela pode te dar um choque. Se você tem esse condutor, aquele problema de energia que sobrou é aterrado, é levado embora e não passa para a água, tá? Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Outra coisa, eu vou falar em polarização aqui. O que é polarização? Polarização é quando tem a separação da carga elétrica positiva e negativa. Elas vão para lados opostos, vão para polos opostos, polo norte, polo sul, polarizar, tá? Então, vamos lá. Observações que eu botei aqui importantes para você. Fica carregado positivamente quem perde elétrons e não quem ganha prótons, já falamos isso, né? Porque os prótons estão presos no núcleo, não tem como eles saírem. Então, quem perdeu o negativo ficou positivo. E o indutor, quem está dando a carga, né?
ele pode estar carregado positivo ou negativamente. O induzido, quem recebe, ele é neutro até o momento de ganhar, tá? Então, ele sempre será carregado com a carga contrária do indutor. Olha aqui o que eu fiz para vocês, o desenho. Indutor carregado de eletricidade. Ele tem bastante carga positiva. Aqui é o neutro. As cargas são iguais. Ele se aproximou, né? Então, o corpo A, o indutor que estava carregado, se aproximou do nêutron, que tinham cargas iguais. O que acontece aqui? Ele ainda está neutro, presta atenção. Ele tem a mesma quantidade de carga negativa com a positiva, só que houve a polarização. Por quê? Opostos se atraem, iguais se repelem. O negativo veio para perto do positivo, para cá, e o positivo se afastou, se repeliu, foi para outra ponta. Então, houve a polarização nesse momento, mas não houve ainda nenhuma mudança em carga elétrica. Ele continua neutro, ele continua com a mesma carga. Bom, terceiro, houve então a ligação do fio terra, ele foi aterrado, tá? E aí faz com que essa carga elétrica positiva, que foi polarizada, repelida, desça. Aqui eu botei para vocês, o induzido, eu botei logado, é ligado, tá, gente? Ao terra, condutor de eletricidade que vai descarregar os corpos em contato com ela. A terra faz a condução da carga positiva, porque a negativa está atraída pelo indutor, ela está presa lá. E o induzido agora ficou carregado negativamente. Desligamos o terra, né? Desaterramos ele, e agora nós temos dois corpos carregados eletricamente com cargas opostas, mas sem se tocar, tá? Isso é indução. Não houve toque, ele foi levado ele foi induzido a perder a sua carga positiva e ficar negativo. Eu coloquei aqui outras duas figuras para vocês terem, é a mesma coisa, mas somente para dar ideia, tá? Me mostrando ó, o indutor com carga negativa, o outro estava com a positiva. E o induzido, olha o que aconteceu, ele puxou a carga positiva e polarizou a negativa. Quando nós aterramos, ele mandou então embora essa carga negativa, ficando com o positivo, tá? Foi a mesma coisa que aconteceu lá. Essa terceira figura, gente, também é a mesma coisa, tá? São figuras diferentes para mostrar para vocês, né? Aqui o indutor, o induzido, as cargas induzidas e a polarização, tá? E a ligação com o fio terra, tá? Então, apenas isso. Gente, até aqui, algum comentário ou alguma dúvida? Não? Tá, ok. Então, vou voltar aqui. Vamos lá, então. Condutor e isolante. Nós chegamos a falar na primeira aula. Condutor é quem conduz, né? Quem consegue transportar os elétrons livres. Ele faz a transferência de energia. Os fios de cobre da nossa casa, onde nós ligamos os aparelhos, são condutores de energia. Se você não conduz energia, você não tem como ligar. E o isolante são os que dificultam essa passagem de elétrons. Eles não têm elétrons livres, né? Como ele não se desloca, ele não transfere, tá? Esses elétrons, eles estão presos à borracha. Os aparelhos usados, os instrumentos usados em trabalho com eletricidade, primeiro a própria pessoa, né? Ela tem as luvas e as botas com solas de borracha bem grande. Por quê? Vamos pensar, me respondam aí, ou pelo microfone ou pelo chat. Vamos pensar. Chão, o cara da light, o fio de alta tensão, né? E aquele cara está com uma bota de borracha desta grossura, a sola, e com uma luva de borracha
né? Além do que todos os instrumentos que ele manipula têm a ponta com uma borracha bem grossa. Primeiro, por que essa borracha? Na sola da bota, na luva e no cabo dos aparelhos. Por que ele está com essa borracha? Isso aí, protege do choque. A borracha é uma isolante, tá? Porque vamos pensar na condução, né? Condução na transmissão de energia por indução, tá? Condução ou indução. Qual é o papel que o cara da Light estaria fazendo nesse meio do caminho, gente? Porque olha só, presta atenção, ele tem um fio, ele tem uma, um alicate na mão dele, tem ele e tem o chão. Qual é o papel nessa história que o homem da Light estaria fazendo, o trabalhador estaria fazendo no meio? A gente pode comparar ele a quem nessa energização por indução? Ele faria o papel de quem? Pensem, olha o desenho e pensa. O trabalhador ele está fazendo, representando quem nesse esquema que eu passei para vocês, dessas figuras. Vou voltar aqui na figura e eu quero que alguém me responda. Aqui, olha só. Olha aqui de novo. O trabalhador, ele está fazendo o papel de quem nessa história? A gente pode comparar ele a quem no meio disso aqui? Vamos lá, gente. Ele estaria, Júlia, fazendo o papel do fio terra. Olha só aqui o esquema. Olha aqui. O fio, né, de alta tensão, o alicate dele e ele, o fio terra. A energia chegaria até ele e ele tomaria um choque muito grande, porque ele seria quem iria fazer essa passagem. Ele iria tomar o choque, ele iria fazer a condução dessa energia para o solo. Então, o que que ele faz? Ele usa uma bota com uma sola muito grande para não permitir, além, claro, da luva e do cabo do alicate encapado, para evitar que haja essa passagem. Ele vai isolar, o elétron vai chegar até ele, mas não vai conseguir passar. Como o elétron não vai conseguir passar, não vai ter, né, a carga dele, do corpo dele, com a carga do elétron para provocar o choque, né, que nada mais é do que esse encontro das cargas elétricas diferentes. Então, ele não vai tomar choque. Nós, quando mexemos em secador de cabelo, prancha, batedeira, né? Essas coisas todas a gente tem que ter o cuidado de estar sempre calçado, para evitar, para aterrar, para que a gente não seja essa passagem, tá? Às vezes a gente sente isso em chuveiro. Tem chuveiros elétricos que não estão aterrados, não estão ligados ao fio terra. E a água, às vezes, fica levemente energizada, ou o chão está molhado, e você bota a mão no registro do chuveiro. Tem uma passagem de corrente ali. Às vezes a gente toma uns choquinhos quando a gente mexe em chuveiro elétrico que está assim, né? Mas se você botar um chinelo, você já não toma mais choque. Principalmente se você tiver com a mão cortada, porque aí você fica mais fácil ainda de atingir a área sensível, porque você não tem a parte das células mortas do tegumentar para te proteger, tá? Bom, então vamos lá, continuando. E o condutor. O condutor são corpos, metais são excelentes condutores, tá?
Maus condutores. A lã é boa condutora, tá, gente? Tem que ter cuidado. Alguns tecidos, o feltro, alguns tecidos são bons condutores, tá? Nós na escola fizemos uma vez um curso, né, falando exatamente sobre isso, como agir em caso de choque, alguma coisa assim. E aí, né, o enfermeiro que deu pra gente, o rapaz que deu o curso, ele falava, o pano. Ah, você passa um pano e puxa a pessoa, tem que ter cuidado. Alguns tecidos, eles não são 100% algodão, eles têm material sintético misturado com eles, e isso faz com que eles sejam bons condutores, tá? É uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, se você tiver nesse caso, o que ele falou? O ideal é você estar calçado, né? E você dar um chute nessa pessoa, mas esse chute para tirar ela, se ela estiver agarrada numa tomada elétrica, tem que ser um chute com força e certeiro, que é para ser uma coisa rápida, tum, porque senão você também pode ficar ali agarrado, né? Porque a energia vai passando de um para o outro, tá? Então, metais são excelentes condutores. A borracha, a madeira, né? Elas não são bons condutores de energia, mas os metais são. Por quê? Eles têm, o cobre é um excelente condutor, os fios da nossa casa, os fios que passa dentro das tomadas, eles são todos de cobre, tá? A carga elétrica se move com muita facilidade, tem muito elétron livre nesse tipo de material. Então, as passagens de elétron, elas são muito rápidas. Eu não sei se vocês já tiveram alguma vez na vida a chance de estar perto de alguma linha férrea, né? Talvez vocês não tenham tido a chance de estar perto de uma linha férrea. Na linha férrea, como o cabo é no alto, né, e o trem tem lá um gancho naquele cabo, e ele vai deslizando, ele vai ficar eletrizado ali, e ele se move. Você escuta, antes do trem chegar, o barulho da energia vindo, né, por ali. E você, quando o trem está vindo, vê saindo a faísca, que a energia está se movimentando ali, a eletricidade está se movimentando direto. Vocês, não sei se já tiveram a experiência do trem, mas provavelmente já devem ter tido a experiência do metrô. No metrô, antes do metrô chegar, a gente escuta no trilho o barulho, né? A energia está mexendo ali. Ah, se alguém cair ali, Carla, vai tomar um choque e morrer? Pode. Se você cair em cima de um dos trilhos, não. Se você cair em cima dos dois trilhos, você fecha o circuito, ou seja, você passa a energia de um para o outro. A energia vai passar por você, você fechou esse circuito, né? Você fez a ligação entre o trilho, e aí você realmente vai morrer eletrocutado ali, tá? Bom, e aqui a gente fala da corrente elétrica. O que que é a corrente elétrica? É o que a gente chama vulgarmente de eletricidade, né? É o movimento dos elétrons por algum fio, por algum condutor, tá? E de forma orientada, não é uma coisa desordenada. Isso é uma corrente elétrica, tá? E a gente tem essa corrente elétrica, ela é uma grandeza, ela mede a quantidade de energia que passa por ali, que a gente mede em volts. Vocês já compraram alguns aparelhos onde vocês têm que ver a voltagem, 610 ou 220, né? Por quê? Se você comprar um aparelho na sua corrente errada, Brasília, por exemplo, são 220, né? O Rio de Janeiro, 110. Se você bota uma voltagem alta, aquele fio, aquele material, aquele motor não está preparado para isso, ele torra. Se você botar baixa, você queima também o aparelho, porque ele vai ficar naquele nhé, 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 e não consegue trabalhar. Você também vai sobrecarregar o motor, tá? Agora, existem alguns aparelhos que são chamados bivolts. O que que vem a ser isso? Por exemplo, isso aqui, ó, é bivolt, o carregador do celular. Aqui dentro tem um transformador, ou seja, ele consegue adaptar essa voltagem, ele vai diminuir ou aumentar essa voltagem. Por exemplo, isso aqui, se eu não me engano, são 12 volts, tá?
que é a voltagem. 9 volts. Esse aqui são 9 volts. A minha corrente é de 127. Olha só, né? Então, como é que isso acontece? O que que ele faz? Ele transforma, como se ele fosse um filtro. Ele não deixa passar essa corrente toda. Por isso, amores, que vocês não devem usar o celular carregado no carregador, ligado no carregador. Por quê? A corrente, ela está sendo ali diminuída, está tendo o trabalho daquele transformador, mas você tem uma bateria que está puxando, que está carregando, está passando por essa bateria. Se houver algum problema na rede elétrica, ou na bateria, ou no transformador, algum curto, e ele aquecer, não conseguir fazer o trabalho dele com perfeição, você pode ter um acidente. Aquilo pode queimar, aquilo pode explodir, tá? E nem deixar ligado na tomada quando você não estiver usando. Por quê? A corrente continua indo para dentro dele. Ele é um transformador, a corrente está ali. E aí você corre o risco do seu carregador pegar fogo, tá? A gente toda hora vê isso, inclusive o próprio celular. A bateria, ela funciona assim. Ela se enche de energia e vai passando essa energia, né? Ele não está ligado na tomada, mas ele vai funcionar, porque ele aqui dentro tem um aparelho que vai simular como se ele estivesse ligado numa tomada. Está guardada a energia está passando para ele. Toda hora a gente vê, deu defeito na bateria, a pessoa está com o celular no bolso, às vezes a bateria superaquece, pum, do nada estoura, né? Deu defeito. As substâncias que tem aqui dentro pararam de funcionar e deu defeito, e a pessoa se queima, tá? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe mais acidentes com choque elétrico do que a gente imagina, tá? Que tem que parar dentro de hospital. Bom, então, e vem falando, né, da forma como é que a corrente elétrica pode acontecer. Elas podem ser contínuas, os elétrons vão sempre no mesmo sentido. Ou ela pode ser alternada, o nome já diz. Ele vai num sentido, daqui a pouco ele volta, tá? Eles vão e voltam. Bom, olha só. Eu só vou fechar esse pedacinho com vocês para quarta-feira a gente poder passar para o livro, tá? E abrir com vocês aqui o livro. Potencial elétrico ou tensão elétrica, né? A gente já falou. É a capacidade que o corpo tem de realizar um trabalho, ou seja, de repelir ou atrair uma carga elétrica, né? Colocar a carga elétrica em movimento. Os postes, eles são de alta tensão. Eu não sei se vocês já repararam, alguns postes, eles têm umas caixas muito grandes, chamadas de transformadores. Nada mais é do que uma versão bem grande disso aqui, tá? Ou seja, a gente tem fios de alta tensão, é o potencial daquela eletricidade, daquele ali. Para abastecer uma rua, você tem que ter uma carga muito grande, porque essa carga ela é dividida para várias residências. Então, você recebe uma carga muito grande. O que aquele transformador faz? Diminui essa carga. Então, você tem um transformador aqui, outro aqui, outro aqui. Então, você tem energia chegando aqui, ele faz a diminuição da energia e manda para as residências. Mas tem o fio da alta tensão que continua. Chegou nele e continua para o outro transformador. O outro transformador lá da frente vai alimentar um outro setor da rua. Por isso que às vezes acontece de algum lugar da rua estar sem luz e o outro não. Vai depender da rede que alimenta aquele transformador. De onde vem? Às vezes, o meu transformador explodiu aqui, mas lá debaixo da rua está direitinho. Então, eles continuam tendo, parou de chegar na minha casa, tá? Então, essa tensão elétrica, esse potencial é isso. É essa carga que chega, tá? Nas nossas residências. Então, aqui eu digo para você, né? É a capacidade do corpo de realizar o trabalho, ou seja, de receber essa carga elétrica, colocar ela em movimento. E, por fim, o diferencial, né? Aqui a gente ainda fala, mas eu acho que não vai dar tempo. O diferencial de potencial elétrico é o que a gente chama de voltagem, que nós falamos agora. 110, né? Ou 220, tá?
para o aparelho poder realizar. É o fluxo que aquela energia, né, chega, é o fluxo que aquela tensão chega e chegando para fazer aquele meu aparelho funcionar. Eu aqui explico para vocês, tá? O fluxo da carga elétrica, né, esse fluxo, essa voltagem, é causada pela diferença de potencial, o DPT, tá? Do polo negativo para o positivo. E isso é chamado de volts. É essa quantidade, essa diferença do positivo e do negativo, que vai chegando e vai caminhando. Bom, resistência, associação em série ou ligação em paralelo. Eu vou ver esses 3 assuntos com vocês na próxima aula e depois a gente entra no livro. Vou até parar a apresentação. O que vem a ser isso? A gente vai ver a resistência, o exemplo mais clássico é a do chuveiro, e esses circuitos são ligações que nós vemos muito nas nossas lâmpadas de árvores de Natal, tá? Onde, às vezes, você tem numa festa um fio com várias lâmpadas. Uma delas queima, as outras continuam normal. Ali, por quê? Porque ali elas não estão em série, não estão ligadas. Agora, árvore de Natal, queimou uma para todo mundo. Por quê? Porque elas estão em série. A energia é distribuída por todas elas igualmente. Se você interrompe, aquele caminho para. E aí ela vai parar também, tá? Então, olha só, eu vou parar com vocês agora, até porque senão vai ficar um volume muito grande de matéria, tá? E vou estar postando depois, então, a matéria, que é através da live, editando a aula, e queria saber com vocês, dúvidas? Alguma dúvida? Não? Tá joia.